lenda do negrinho do pastoreio sempre foi contada como uma história doce sobre fé e esperança. Mas nas sombras do sul do Brasil existe uma versão que quase ninguém ousa repetir. Ela fala de noites em que o vento parece carregar lamentos, de campos onde o silêncio pesa mais que a escuridão, e de um menino cuja dor nunca encontrou descanso. Nesta introdução, quero que você imagine uma estrada de terra, cercada por pastos vazios e porteiras antigas rangendo ao longe. É nesse cenário esquecido que surgem relatos sobre vultos negros, caminhando contra a direção do vento, trazendo consigo o frio de um sofrimento que jamais deveria ter existido. É aqui que começa a versão proibida dessa lenda, uma que não encontrou espaço nos livros escolares e que muitos moradores evitam comentar, temendo atrair algo que nunca deveria ser invocado. Contam que antes de sua morte brutal, o menino já era visto como alguém diferente. Não falava muito, mas sempre parecia perceber coisas que ninguém mais notava. Sons que vinham do chão, pisadas que ecoavam antes mesmo de alguém aparecer, e um pressentimento constante de que estava sendo observado. Os tropeiros que passavam pela fazenda na época diziam que ao cair da tarde, o garoto parava de repente, como se escutasse um chamado distante. Seus olhos se perdiam na direção das matas escuras e uma inquietação tomava conta dele. Alguns afirmam que, nesse período, a fazenda começou a enfrentar acontecimentos inexplicáveis, como cavalos recusando-se a entrar nos currais e lampiões que se apagavam ao simples toque do vento, mesmo em noites sem brisa. Algo antigo e faminto parecia rondar aquele lugar. Quando o menino perdeu o cavalo preferido do fazendeiro, as versões oficiais falam apenas da violência do castigo, mas a história sombria revela algo mais profundo. Na noite anterior ao episódio, moradores escutaram 3 batidas fortes vindas da porteira principal, como se alguém enorme tentasse entrar. Ao mesmo tempo, o garoto acordou gritando que o pasto estava vivo. O cavalo, que sempre fora calmo, estava em total desespero, como se enxergasse uma presença que os humanos não podiam ver. E então, no dia seguinte, desapareceu sem deixar rastros. Alguns antigos acreditam que aquilo não foi uma simples perda. O animal teria sido levado como oferenda por algo que encontrara no menino uma ponte entre o mundo dos vivos e o território onde memórias e maldições se misturaram para sempre. O fazendeiro, tomado pelo ódio, não queria ouvir explicações. No entanto, algo curioso aconteceu. Durante o castigo, algumas testemunhas viram o céu escurecer de forma abrupta, como se as nuvens fossem puxadas de encontro à fazenda por mãos invisíveis. O vento silenciou, os pássaros desapareceram e um cheiro de terra molhada invadiu o tronco onde o menino sofria. Pessoas que moravam ali juram que por alguns segundos o garoto não parecia sentir nada. Seus olhos ficaram completamente negros, sem brilho algum, como se algo estivesse observando através dele. Muitos acreditam que naquele momento não havia apenas um menino sendo torturado, mas 2 presenças ocupando o mesmo corpo.
uma criança injustiçada e uma entidade que buscava se revelar através do sofrimento humano. Na noite em que o menino morreu, os campos se transformaram em um lugar de puro pavor. A lua desapareceu, engolida por nuvens densas, e a fazenda inteira foi tomada por um silêncio que machucava os ouvidos. À meia-noite em ponto, os cavalos começaram a relinchar desesperadamente, como se algo se aproximasse. O fazendeiro tentou acender um lampião, mas a chama não durou mais que um segundo. Vieram então relatos de vultos caminhando ao redor da casa principal. Passos lentos, arrastados, acompanhados por um choro infantil profundo. Dizem que a alma do menino não partiu imediatamente. Ela ficou vagando, repleta de dor, agarrada ao local onde conheceu sua pior noite. E a fazenda nunca mais conseguiu recuperar a paz. Após a sua morte, começaram os acontecimentos que transformaram a lenda em algo proibido. Nos pastos onde o corpo fora abandonado, apareceram marcas circulares queimadas na grama, como se algo estivesse se arrastando ali, deixando um rastro impossível de explicar. Pessoas que tentaram rezar no local sentiram um peso no peito, como se mãos invisíveis pressionassem suas costas. Alguns ainda afirmam que viram um menino caminhando na beira dos campos, segurando uma pequena chama azul que nunca apagava, iluminando seu rosto marcado pela dor. E dizem que aqueles que ousaram segui-lo tiveram seus nomes sussurrados durante dias por vozes que ecoavam dentro de suas próprias casas. Vozes que nunca se explicavam e nunca iam embora. E assim, chegamos ao final dessa versão sombria. Dizem que o espírito do menino ainda vagueia pelos campos, não como guia ou protetor, mas como lembrança viva da crueldade humana e do limite entre o mundo dos vivos e das entidades que observam em silêncio. Aqueles que veem sua chama azul devem evitar segui-lo, pois, segundo os moradores mais antigos, quem acompanha o menino jamais encontra o caminho de volta igual ao que chegou. Ainda hoje, nas madrugadas frias do sul, caminhoneiros relatam ver a pequena silhueta atravessando estradas de terra, sempre em silêncio, sempre olhando para trás como se esperasse que alguém tivesse coragem de caminhar ao seu lado. A lenda continua viva e talvez mais sombria do que qualquer história já contada.